Um irmão me perguntou a respeito, e é muito interessante o profeta ter falado disso na mensagem Almas que estão em prisão agora. Diz assim, ó, uma irmã teve um sonho, né? Uma irmã teve um sonho recentemente, ela me mandou e disse, eu vi eles, aquela igreja arrumou um jeito de me matarem secretamente num determinado tempo. Quando eu estiver saindo do meu carro, entrando, será tirado Mas disse, então o Espírito Santo disse, não neste tempo, mas virá mais tarde. E é interessante notar que o diabo e os seus súditos, não é? Os seus cupinchas lá, os seus asseclas, tentarão lutar. Lutar para quê? Para destruir, para matar o próprio cavaleiro do cavalo branco verdadeiro e o seu exército. Naquele tempo eles tentarão fazer isto. É interessante isto aqui. E tem uma escritura que fala em Joel capítulo 2. Eu gosto demais dessa escritura. Gosto demais dessa escritura, porque Joel capítulo 2 fala da grande trombeta. Lá no português diz tocai a buzina, não é? O original diz tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta em Sião. E aí ele discorre todo o capítulo 2 de Joel. E lá no verso 8 diz assim, a respeito deste exército, esse exército de Cristo, ninguém apertará o seu próximo. Cada um caminhará no seu caminho e quando caírem na espada, não serão feridos. Olha que coisa, meus amados. E neste mesmo capítulo, no verso anterior, diz assim, ó, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, irá cada um nos seus caminhos e não se desviarão da sua fileira. Está falando do exército de Cristo, o exército invencível, a super-raça. E o profeta menciona este verso aqui, na mensagem, é este o sinal do fim, Senhor. Ele diz assim, ó, falando da descida do anjo forte, a abertura do livro, ele diz, mas este aqui não veio da terra, este desceu do céu, porque o mistério está todo terminado. E quando o mistério estiver terminado, o anjo disse, tempo não mais haverá, e os 7 trovões emitiram suas vozes. E se for algo para nos permitir saber como entrar na fé de rapto? Será que é? Correremos e subiremos nos muros? Olha o verso que ele está citando. Joel 2, 7. Correremos e subiremos nos muros? E há algo prestes a acontecer? E estes velhos corpos vis arruinados serão transformados? Será que poderei viver para ver isso? Ó Senhor, será que está tão perto que eu verei isso? É esta geração? Senhores, minha irmandade, que horas são? Onde estamos? Ele está falando dos 7 trovões, o poder dos 7 trovões, o poder da transformação de corpos. Ele diz, será que é algo para nos permitir saber como entrar na fé de rapto? Gostei dessa frase aqui do 369. E se for algo para nos permitir saber como entrar na fé de rapto? Ai, rapaz, olha isso aqui, meu amado irmão. Que coisa interessante. E se for algo para nos permitir saber como entrar na fé de rapto? Ele estava tendo a visão da vinda dos 7 anjos, os 7 selos sendo abertos, os 7 trovões contidos dentro dos 7 selos. E ele cita Joel capítulo 2, verso 7. Será que é? Correremos e subiremos nos muros? Que coisa interessante, não é, meus amados? Vamos lá, tem mais coisa aqui para vocês. Tem muita coisa boa aqui que eu quero mostrar. Esse parágrafo de almas em prisão, isso aqui eu usei no ano passado. Irmão, isso aqui para mim, isso aqui é mais precioso do que qualquer valor monetário, qualquer dinheiro. Dá uma olhada que ele diz aqui. Ele está citando Joel capítulo 2. É Joel capítulo 2. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Qual maravilha, profeta de Deus? Se forem feridos à espada, não vai acontecer nada. Se receber um tiro, não vai acontecer nada. Se explodir uma bomba, não vai acontecer nada. Se um carro tentar passar por cima, não vai acontecer nada. Joel disse que sim. Mas não haverá tempo para a redenção. Assim como Jesus primeiro foi, pregou e foi rejeitado, e depois foi e assombrou aqueles que estavam lá, pregou a eles que estavam em prisão, não podiam se arrepender. Sem tempo de salvação, o mesmo ministério terá de se repetir novamente. E se este for a terceira puxada? Para os eternamente perdidos. E se for lá? Espero que não seja. Mas e se for? Almas que estão em prisão
agora. E nesta mesma mensagem, ele fala daquela tentativa lá ele disse, olha, não vai acontecer agora, acontece depois, não é? O Espírito diz, vai acontecer depois, etc. Deixa eu jogar no ar isso aí, né? Deixa no ar. Vamos deixar no ar isso aí, não é? Mas tem mais coisas maravilhosas aqui. Olha, irmão, olha que coisa interessantíssima. Vocês podem perguntar para ele, eu espero que ele não se importe. Irmão Edson, ele deve estar me assistindo nesta noite, de Piracicaba. Na terça-feira passada, nós falamos aqui sobre... mostrei aquele vídeo sobre o anjo gentil, a transição de ministérios, assim como Paulo era um judeu e ele transicionou para dentro do ministério gentil, inclusive foi o primeiro mensageiro. E aí o profeta disse, haverá uma transição, tem uma transição. Agora nós tivemos o último mensageiro gentil e haverá uma transição onde estará indo para os gentios. O profeta que disse, creio de todo o meu coração que assim como os judeus trouxeram para nós, os gentios a levarão de volta para os judeus. O profeta disse, eu creio nisso de todo o meu coração. E eu sou igual ao profeta, eu creio no profeta. E ele diz a Bíblia, e eu creio na Bíblia, e para mim, estou satisfeito, tá bom demais, tá de bom tamanho. Não precisa discutir, não precisa brigar, mas eu estou feliz, estou muito contente, gostei. É algo que desce, é algo que cabe, não é? E ele disse que naquela noite, o irmão Edson contou um sonho muito interessante, e eu creio em sonhos. Por isso que eu disse no começo do programa, vai ser necessário todo o equipamento de Deus para nós chegarmos nessa fé perfeita. Tudo que Deus tem, Ele vai mandar para nós. Sonhos, visões, milagres, operações de maravilhas. Eu creio que a terceira puxada está em evidência agora mesmo, mas de uma maneira tão secreta que o povo não está vendo. Eu creio que está bem agora, mas o povo não está vendo. É só para aqueles que estão dentro. Eles enxergam, eles sabem que é. E ele disse que nesse sonho, o pastor Maia estava em cima de uma montanha muito alta, mas muito alta. E que eu chegava no topo dessa montanha e assim que o pastor Maia estava com a espada flamejante na mão, era de fogo, uma espada de fogo. E assim que eu cheguei lá, espero que esteja contando exatamente como ele contou, apareceu na minha mão aquela espada de fogo flamejante e eu dizia para o pastor, eu consegui também, pai, eu consegui também. E ele disse que olhou e tinha uma multidão tão grande de pessoas, mas tão grande, uma multidão tão grande. E eles estavam ali pelo que nós estávamos pregando, porque eles não queriam perder o rapto. Dizia essa grande multidão. E aí a pregação ali, nós pregando, dizia assim que o profeta gentil tinha que retornar para os judeus, lá. E ele saiu do sonho, isso foi antes de eu pregar, na terça-feira, aqui no programa, e quando ele acordou, ele disse para sua esposa, espero que ele não se importe, ele disse para sua esposa, ele disse assim, hoje à noite o irmão Billy vai pregar sobre o profeta gentil indo para os judeus. Ele disse isso de manhã, às 4, 5 horas da manhã, quando ele acordou. Agora, para mim, irmãos, olha que interessante, pois naquele programa nós falamos de um sonho. Nós falamos de um sonho, mostrando que Deus opera através de sonhos. Eu creio nisso de todo o meu coração. Inclusive hoje eu procurava um dos programas que eu fiz a respeito de sonhos. E eu creio que Deus opera nesse canal. E Deus vindicou através... Como que ele ia saber, irmãos? Que espírito é esse que consegue predizer o que vai acontecer de manhã, predizer o que vai acontecer à noite? Sabendo o que seria falado à noite. Que espírito é esse? Como que são estas coisas? Ele não havia falado comigo? Deveríamos atentar para essas coisas, não é? Pois isso nos ajuda demais. Mas vamos voltar na nossa lição aqui, não é? Mas eu creio em sonhos. Creio muito em sonhos. Diz aqui, deixa eu achar algo para vocês aqui, dentro desse contexto. Vamos lá. Muito bem, diz aqui, o quarto selo. Agora, aqui estão eles se unindo, vindo para aquele desfecho, para o Armagedon, e cavalgando num cavalo de cores misturadas, com um cavalo de branco, um cavalo de vermelho e um cavalo de preto. Os três diferentes, poder político, poder espiritual, controlados por poder demoníaco, o qual é anticristo. Misturando tudo junto e você acaba tendo uma coisa de aparência doentia, pálida, na qual ele está cavalgando, certo? Agora notem, vejam no que ele está cavalgando. Esta coisa de aparência pálida, cavalo de cor acinzentada, misturado com preto, vermelho e branco, vindo à batalha, juntando seus súditos de cada nação debaixo do céu. Daniel não interpretou o sonho e viu aquele filete de ferro adentrar em cada reino de Roma? Aqui vem eles, se ajuntando. Veja, sonho de novo.
Começo da dispensação gentia com sonhos. Final da dispensação gentia, sonhos novamente. Deus falando através de sonhos para os Daniéis desse dia final. Ah, irmão, isso me deixa impactado. Você vai me desculpar. Mas isso me toca. Isso me toca. E eu creio de todo o meu coração. Creio.